Olha por que eu estou falando isso. Há uma pergunta aqui sobre relacionamento, pessoa que não se identifica. Toda traição no casamento deve ser perdoada? Existe uma situação em que a parte traída possui o direito de não perdoar? Todo perdão precisa ser dado, mesmo mais difícil que ele seja, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Nosso Senhor não colocou condições de não perdão. Isso aqui não pode perdoar, isso aqui é difícil demais, isso aqui dói demais. Isso não quer dizer que o perdão não vai ser fácil, que vai ser fácil, que você vai esquecer. Perdoar não é esquecer. Gosto muito da palavra perdão. Ela é um dom dado de novo, né? A gente deu um dom uma vez, esse dom foi perdido por alguma situação e eu dou de novo esse dom. Muitas situações são complicadas a serem de fato perdoadas. A gente tem que pedir a graça a Deus. Talvez a gente precise de tempo. Eu gosto muito de uma história bíblica, que é a história de José do Egito, né? E que o tempo de separação fizeram os irmãos se reencontrarem para eles se perdoarem. Mas o perdão foi dado, né? Jesus perdoou na cruz, Jesus perdoou o bom ladrão, Jesus nos perdoou. Então, não tem situação não imperdoável, mas a gente precisa engajar vontade. Muitas vezes perdoar não quer dizer esquecer, mas a gente e saber que o perdão, o primeiro beneficiado do perdão é a gente mesmo, né? Quando eu perdoo, eu sou a primeira beneficiada, não é a pessoa só. A gente pensa que eu vou perdoar e é o outro que vai ser beneficiado do meu perdão. Não, o primeiro a ser beneficiado sou eu. E a gente não pode esquecer, o Pai Nosso é perdoai-nos como nós perdoamos, né? Então, existe essa relação também da gente entender que Deus é o primeiro que perdoa, Deus perdoa e a gente vai, eu gosto muito dessa imagem, a gente vai nele tirar as forças para perdoar. E eu imagino, né, principalmente num relacionamento a dois, o quanto que é difícil, mas não existe situação que a gente pode dizer assim, é imperdoável. É dolorida, mas imperdoável não. Traição é muito dolorida. É doloridíssimo. Agora, perdoar também não quer dizer você, por exemplo, no caso de um casal, voltar a complexidade ali, o relacionamento 100%. Por isso que nada, tudo, né? Não, eu digo assim porque, às vezes, a pessoa traiu e talvez esteja ainda traindo. E talvez a pessoa precisa se preservar ali, inclusive... E não, existe casos que proteger. precisa se preservar para se proteger, precisa dar tempo, né? Eu Que nem conheço José um casal... precisou de tempo, talvez alguns casos precisem. De tempo, né? Para a gente digerir a situação. Mas a gente não pode negar perdão. Isso não. Não. Agora, tem um aspecto aí que precisa ser colocado também, né? O perdão exige também a mudança da pessoa, né? Jesus perdoou aquela mulher que ia ser apedrejada, mas falou, vai, não peques mais. E ele colocou uma exigência também, eu te dou o perdão, ninguém te matou, eu não vou te matar também. Mas não peques mais. Então, também, esse aspecto tem que haver... A gente deve perdoar todo mundo, independente se a pessoa vai mudar ou não. Agora, a gente não pode ser bobo das pessoas. Sem dúvida. Não é? Por exemplo, o Código de Direito Canônico da Igreja diz uma coisa interessante. Quando há uma traição no casamento, a Igreja fala, é bom que haja o perdão. Mas, se a traição é consumada, repetida, o Código fala, a pessoa ferida tem o direito de se separar da outra. Não pode casar de novo, porque o vínculo matrimonial não é rompido por causa da traição, só a morte. Mas ela tem o direito de se separar. Se o outro se reconciliar, quiser mudar, o que a igreja quer, mas a igreja não quer também que o marido vai, trai a mulher, e que fica usando a mulher também a seu bel prazer. Não. Também não pode. Principalmente em casos de violência também, né? Quantos casos de também. maridos violentos, esposas violentas também, né? Que hoje a gente está vendo também isso no meio feminino e que, de fato, para se proteger, muitas vezes para proteger as crianças, né? Precisa esse distanciamento. Aquele princípio do mal menor, né? Que Sim, às vezes... o mal menor, exatamente. Olha, tem uma